a Deus. Estamos numa série de mensagens e essa série de mensagens traz por título Você. Não, mas nem com cola vocês estão indo. Vocês têm que estar mais ligadão. Já conectaram aí? Dizem um amém. Vamos lá. O título da série é E irmãos, quanto mais eu estou estudando para ministrar essa série, mais eu vejo que uma série só não vai ser suficiente. Eu devo lá para frente fazer você entendeu errado 2, lá para frente você entendeu errado 3, porque como nós entendemos errado princípios das coisas de Deus, e eu vou te dizer por quê, por simples falta de conhecimento da obra de Deus, da palavra de Deus. Vocês podem ver, hoje vou usar alguns versículos para te dar entendimento do que é isso que estamos falando, mas é comum nós vermos as pessoas estarem em dois barcos. A Bíblia, quando fala de uma conversão, o próximo passo após a conversão, o que é? É o batismo. E o batismo é um símbolo do quê? Que você morreu. Não é assim? O batismo não é um sepultamento do velho homem? É ou não é? É um sepultamento do velho homem e você sai dali para viver uma nova vida. Mas as pessoas carregam, arrastam um monte de achômetros, coisas até antibíblicas. Eu vou falar. Tomara que você não se encaixe, mas se você se encaixar, você arruma. Não entrei na mensagem ainda não. Se é só coisa que eu estou vendo por aí. As pessoas colocam lá no Instagram, na descrição, Maria das Dores, mãe de Joãozinho, esposa de fulano, cristã, /IB Amoreiras, porque diz até onde vai. Se você não diz onde vai, coloca, você pode inspirar pessoas. Embaixo, sagitariana. Eu vou ter que batizar de novo essa pessoa, porque ela não morreu direito. Ela não morreu direito, segurei ela pouco embaixo d'água. Essa eu tinha que segurar uns 10 minutos embaixo d'água para ter certeza que morreu o velho homem mesmo, né? Não podia ser simbólico, isso aí tinha que ser uma morte mesmo. Pastor, mas o que tem? Irmãos, a pessoa que tem, eu não sou muito conhecedor dessa área aí, da astrologia, coisa assim, mas as pessoas, elas se denunciam dizendo que ela é influenciada, ela é guiada pelos astros. De uma pessoa me perguntou o que eu sou. Não, foi a semana do meu aniversário. A pessoa falou de uma coisa, eu falei, meu aniversário. A pessoa falou assim, que legal, então você é câncer. Eu falei, com ascendente leão, né? Ascendente leão. Eu falei assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sou melhor que isso. Por quê? Eu falei, sabe quem criou os astros? É Ele que me influencia. Ele está acima, Ele influencia. Então, quando eu falo você entendeu errado, dá para derivar, dá para fazer um livro que vai ser duro de ler, porque dá até desgosto. Você fala, meu Deus, não é possível que as pessoas chegaram nesse ponto. Não é que chegaram, sempre estiveram. A ignorância, a falta de conhecimento sempre foi a causa da destruição do povo de Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento. Isso não é diferente no nosso tempo. Mas hoje, semana passada eu falei sobre você entender errado a santidade. E lógico que não esgotei o assunto. Quem sou eu para em 1 hora, 45 minutos esgotar um assunto de tanta grandeza? Mas eu quero pelo menos te botar no rumo certo.
Para daí você continua, mas ali no rumo certo você chega no lugar certo. Hoje eu quero falar sobre você entendeu errado. E nós vamos contemplar o entendimento, ou seja, minha proposta é entendendo o culto. Eu hoje até sentei ali, eu falei, não quero nem ver, senão eu vou ficar usando exemplo do culto mesmo, do culto de hoje. Eu falei, não, deixa eu sentar escondido ali. Mas dependendo de onde você vai, você vê, meu Deus, parece que tão longe, mas longe demais. Então hoje você vai vir para perto. Abra sua Bíblia, Salmo 122, 1. Vamos ler a palavra de Deus? Graças a Deus que temos a sua palavra impressa, ou seja, não dá para mudar, é impressa, né? Impressa, publicada, porque do jeito que está, tem coisas que às vezes falam com tanta convicção. Não estou falando no mundão, no mundão é mundão, estou falando dentro de igrejas, ou crentes falando na internet. Tem coisas que eu falo, puxa, essa pessoa falou com tanta certeza, será que a Bíblia mudou? Eu vou lá, abro, não, continua a mesma ainda. É a pessoa que está mudando, é a pessoa que está mudando. E olha que isso já nos salvou de muitos problemas, e isso fez com que a igreja chegasse até hoje, e a nossa insistência nisso fará com que a igreja vá adiante. Salmo 122, 1. Vamos ler o texto? Vamos ler juntos? Vamos lá. Só as irmãs. Homens. Juntos, mais uma vez. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Lógico que aqui é um texto se referindo ao próprio templo, que na concepção da época do salmista era a morada de Deus. Para nós hoje não é. Nós entendemos que o Espírito de Deus habita em nós, mas Jesus valorizou o encontro. E quando nós falamos vamos à casa do Senhor, não é que Ele mora aqui, mas é que aqui aqueles que o seguem, aqueles que são a habitação dele, se reúnem. Aí isso ele chama igreja, que é o corpo de Cristo. Só estou falando isso para que você entenda um pouquinho a evolução da revelação de Deus. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O que mais nós fazemos como igreja é cultuar. Igreja é culto. Ela pode ter um monte de coisa, mas desde que isso fortaleça o culto, ou atraia para o culto. Por exemplo, estratégias evangelísticas. A igreja pode ter uma estratégia evangelística social, pode, mas aquilo tem que levar pessoas ao culto. Ou então para com aquilo. O que uma igreja não pode parar, porque ela deixa de ser igreja, é cultuar. Certa feita aluguei os prédios ali de trás. Os jovens usavam pouco, porque queriam fazer estrutura daqui lá. Não dava, aqui é muito caro, e já temos, não precisava fazer outra. E fizemos uma parceria que não nos custou praticamente nada, com a Secretaria de Esportes do município. Na época era, inclusive, o Dário era o prefeito, o secretário de esportes, e ele montou uma parceria com a gente para ter aulas de judô ali. Não tem problema, judô não é uma coisa errada, é um esporte, faz bem. Mas lembre-se, nós somos o quê? Igreja. Nosso objetivo maior qual que é? Culto. Aí tivemos um ano, e na formatura eu fui chamado para ir lá dar uma palavra. E lógico que eu fui com alegria, pois eu propus o negócio, vamos fazer. Cheguei lá, estava se formando ali um pouco mais de 20, 25 crianças, até adolescentes talvez. Estavam se formando ali naquela etapa. E os pais todos ali. Tinha bastante gente. Aí eu fiz uma pergunta, primeiro falei, elogiei, parabenizei,
tudo mais, saudei lá, Daniel San, fiz tudo que tinha que fazer. E aí, perguntei, quem de vocês já conheceu um dos cultos da nossa igreja? A não ser quem já era da igreja e participou do projeto, nenhuma pessoa, nenhuma. Era final de ano, que lá acabou, fechamos ali para período de férias, tudo mais, deles. Nesse período eu chamei o responsável e falei, olha, eu não vou repetir o projeto, porque o projeto tinha acabado. Mas, consequentemente, a verba já estava liberada para o próximo, tudo mais. E a igreja não ganhava nada. Toda a verba era para promover o evento. Então, ou seja, tinha que mostrar, declarar. Aliás, não sei como é que conseguem desviar tanta coisa nesse país, porque para prestar conta daquilo foi uma das coisas mais trabalhosas que eu fiz. Prestei conta, olha, trabalhoso. Eu cheguei para ele e falei, nós não vamos fazer mais. O que aconteceu, pastor? Nós fizemos alguma coisa errada? Eu falei, vocês não fizeram nada errado. Você veio aqui para dar aula de judô e você cumpriu o teu propósito. Então por que o senhor não quer mais? Porque eu sou igreja. Ah, mas igreja pode ter isso. Eu falei, concordo, desde que eu conseguisse ter transferido a curiosidade de quem vem aqui para pelo menos visitar num culto. Eu falei, se isso dá certo, pode dar certo para outros, para mim não dá. Eu não soube fazer e o responsável que estava na frente disso também não soube fazer. Acabou, devolvi todo o material deles, levaram embora lá para o Taquaral, que é onde eles têm lá a base disso, e devolvi o aluguel do prédio. Sem falar com ninguém. Fiz errado? Errado eu faria se eu acabasse com o culto. Agora o restante tudo, pastor, mas o pessoal por aí faz os negócios, até meio questionável, umas festinhas meio questionável e tudo mais, mas isso consegue traduzir em culto? Não. Então a igreja está aqui por dois motivos. Primeiro, cultuar a Deus. Quem não cultua a Deus não respira. Quem não cultua a Deus não tem vida. Quem cultua a Deus não testemunha. Quem cultua a Deus não é missionário. Quem não cultua a Deus não é de Deus. E segundo, trazer pessoas para cultuar a Deus, que é o evangelismo. É simples de entender, não é? É ou não é? É nada. Só faz uma salada terrível. Na época de Jesus, muito se discutia sobre o onde ou o como adorar. Lembra de Jesus e a samaritana? Aquela conversa ali, ela chegou e quando ela percebeu que Jesus era judeu, e Jesus pisou no calo dela, falando da vida dela, ela então reage dizendo, então me diga onde que eu devo cultuar, lá em Jerusalém ou no Monte Gerizim? E Jesus falou, nem lá nem acolá, ou lá e acolá também, mas eu vou te apresentar um novo formato. No livro Adoração, que o pastor fundador dessa igreja, meu mentor, escreveu, ele escreveu 2 livros sobre adoração. Aliás, se você tem curiosidade, a nossa livraria está começando a ser inaugurada. Estamos fazendo em etapas, e hoje ela está linda já com alguns móveis novos, então ela está começando a ter forma ali, né? E eu estou indo devagarzinho, porque você está contribuindo pouco, eu tenho que fazer as coisas devagarzinho, né? Não é do meu estilo, mas você está me obrigando, eu acho que você está querendo me doutrinar, então eu estou sendo doutrinado pela sua oferta pequena, mas está dando certo, estamos fazendo, eu não desisto, nem você. Nesse livro Adoração, de tudo que ele escreveu, algo que ele escreveu especificamente sobre culto, eu fiquei impactado, porque ele traz uma realidade que me fez abrir, assim, tirar o telhado da igreja e ficar olhando direto para o céu. Ele falou que Jesus trouxe um conceito de adoração anterior à própria existência humana. Que Deus era adorado antes de criar o homem. Lúcifer era um adorador antes da queda. E ele vai e traz esse conceito de adoração. Essa é a citação do livro, falei também para você valorizar,
que embora o pastor Jorge não esteja presente nos cultos mais, devido a seu físico, a sua idade, seu cansaço, ele interfere demais na história da nossa igreja. Amém? A Bíblia diz, quem honra, honra. E eu só ganho com isso aí. Mas ganha muito, ganha ou não ganha? Quando eu vejo outras pessoas que não me honram, a igreja ganhou com isso que fez aqui, me honrando. É ganho ou é perda? É ganho. Se você não entende isso, você entendeu errado. E nós, milênios depois, como nós estamos prestando culto, como nós estamos prestando adoração ao Deus vivo? Erros. O culto não é feito para você se sentir bem. Está me entendendo? Você não é o centro desse culto, e eu também não sou. Então você chega lá e fala assim, não sei, eu fui lá mesmo, eu não me senti bem. Ô sensitivo, olha para mim. Sensitivo, você tem que racionalizar mais do que sentir às vezes. Às vezes você não se sentiu bem, porque aquilo ali foi para correção. Quem que se sente bem sendo corrigido? Quem se sente bem sendo prensado? Pois é, mas nós ainda estamos num processo, e nós precisamos às vezes disso. Pastor, mas eu fui lá. Por outro lado, eu fui numa igreja, eu me senti tão confortável. Se é fisicamente, o lugar é bom, tudo bem. Mas você ficou confortável espiritualmente, então não é boa. Porque igreja, culto, você está de frente para o Todo-Poderoso, para o perfeito, para o santo, santo, santo. Não dá para me sentir igualzinho a mim, igualzinho a mim. Igualzinho, eu e ele, nasci, a gente se achou. Não. Todos os encontros com esse Deus, os homens se desesperaram, falaram, miserável homem que sou. Outro diz, eu vou morrer, vai acabar. Outro erro, eu estou só falando sobre erro aqui, para depois falar sobre acerto, tá bom? Não é nem tópico isso aqui não, isso aqui é introdução. Outro alvo, objetivo principal do culto que nós falamos que é errado. Falamos e é errado. Resolver problemas. Você arma um monte de problema. Você vem aqui como se você fosse fazer um despacho para resolver o problema que você fez e errado. Você criou encrenca, brigou, pecou. Aí você vem aqui e fala assim, eu vou no culto, vou dar minha oferta, aí no final faço uma chantagem com ele. Oh Deus, mata aquela pessoa, meu Deus. Oh Deus. Não, você entendeu errado. Eu estou falando besteira, gente? Existe isso aí por aí ou não? Será que não existe isso por aqui também? Se existe por aí, existe por aqui. Você entendeu errado, você acha que o culto é para você resolver problemas. Não, o culto pode existir cura, pode, mas não é obrigado. O culto pode existir transformação de vida, pode, mas não é obrigado. Você vai entender o que é o culto. Você vai entender o teu propósito de culto. Você vai entender que você deve. E devedor tem que pagar. Então eu vou usar a expressão, você deve cultuar. E o último de um monte de podia ter, que era só abrir a internet aqui que a gente vê. E o último erro é você pensar que você vem no culto para receber. Vamos lá então, entendendo o culto. Eu vou falar sobre duas óticas do culto. Primeiro é entendendo o culto coletivo, quando nos reunimos. Outra é entendendo o culto individual dentro do coletivo. Uma reunião, você vem aqui, há uma música, há um tom, há um ritmo, há uma harmonia, e você entra nisso. Isso é um culto coletivo, mas há um culto individual dentro do coletivo. Então você vai entender isso só hoje. Não dá para você entender tudo, mas entendendo isso é um bom início.
Quem está comigo, diga amém. Primeiro ensino qual que é? Coletivo. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Essa série de mensagens, tem mais ainda domingo que vem, que eu vou concluir, mas ela está sendo assim um pouco didática, né? Um pouco de aula, mas é necessário porque precisamos aprender. Se entendemos errado, temos que entender certo. Pois está escrito assim, ó: pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, outro ensinará, outro revelará, um falará em línguas, outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, você pode repetir tudo que for feito? Não, você está vendo? Não está bom, mas tem que ficar bom. Vamos lá. Tudo que for feito. Então as pessoas vêm, pastor, tive uma ideia, o quê? De colocar um rapaz aqui tocando violino durante o louvor. Bonito, violino, se bem tocado, é lindo. Então tá bom. O outro vem com uma ideia e fala assim, pastor, eu tive uma ideia. O quê? De colocar aqui mais irmãs dançando. Tudo bem, é uma ideia, não é errado. Mas não basta não ser errado. Aí você lá no auditório, nos bancos, nas cadeiras, você lá fala assim, pastor, tive uma ideia. Do quê? De usar um cocar branco. Estranho. Mas cada um com o seu estranho. Quer dizer que pode usar? Não. Quer dizer que pode botar o rapaz do violino? Não. Quer dizer que tem que botar mais dança? Não. A pergunta que nós temos que responder é: tudo, ficou alguma coisa de fora? Tudo, cadê o texto? Tudo, tem que botar o texto, não, parei no tudo. Tudo o quê? Tudo que for feito, porém, deverá o quê? O quê? Pastor, pode ter hino avulso? Alguém cantar um hino avulso? Pode. Avulso que eu digo assim, é um hino que não é da coletividade. A pessoa vem aqui e canta. Pode. Mas o que tem que ver é o que está por trás daquilo. Eu já vi igrejas. Fui dar palestra num hotel em São Paulo para pastores de igrejas pequenas, e vi ali um desperdício de tempo de muita coisa. E quando chegou da minha vez, a primeira coisa que eu fiz foi entender o pessoal que estava me ouvindo, diferente dos meus colegas que falaram de coisas muito boas, mas que não tinha nada a ver com o tempo deles. Perguntei, quem é aqui igreja de até 50 pessoas? Levantaram a mão. Até 100, levantaram a mão. Até 200, levantaram a mão. E a mais que isso, tinha uns 2, 3. O resto era tudo igreja pequena. Aí eu falei sobre o culto. É isso, camarada, consegue? Melhore teu culto. Organize seu culto. Aí falei, eu sei que você é refém de meia dúzia de famílias, porque eu já fui pastor de igreja pequena. Eu cresci em igreja pequena também. Aí tem o irmão Jancheski, você é cuidado de Curitiba que tem esses nomes, nome de polaco, que é um dizimista fiel, e ele tem uma família de 15, irmãos, uma família de 15, numa igreja de 100, rebenta com a igreja, e ele tem uma filha que pensa que canta. Os mais antigos, vocês lembram da filha do Adalto, pastor Adalto, que eu trazia aqui de vez em quando? Elas estão cantando bem hoje, mas na época parecia que estava matando porco. Eu falava, onde que essa moça vai chegar, coitadinha? E sabe aquela vergonha alheia, que você baixa a cabeça e fica assim, meu Deus, que hora que termina isso? A igreja já sabe que aquilo é um terror, a igreja já sabe que aquilo é uma depressão, mas aí põe, e não é um, são vários. Quem aqui já foi em igreja
que apresenta. Não fala o nome, mas quem já foi? Levanta a mão, faz assim. Fala a verdade, dá vontade de ir para a glória naquele momento, dá ou não dá? A única coisa verdadeira que a igreja vai falar assim: ora vem Senhor Jesus, para que acabe esse culto no meio. Aquilo é feito para um jogo de politicagem, para manter a família do irmão satisfeita. Eu falei para eles: vocês reclamam que não tem crescimento e nunca terão. Vocês estão reféns na mão de pessoas que não trazem um novo crente para a igreja há anos. Eu falei: ou vocês têm coragem para romper com isso, ou vocês vão ficar com a garantia daquele dízimo e daquele número de pessoas, mas totalmente fechado, porque um visitante vai num culto desse, ele entende, ali é o clubinho daquele pessoal que se apresenta, não tem nada a ver comigo, aquele culto não é verdadeiro, é uma apresentação. Tudo que for feito, seja para fortalecer a todos, tudo que for feito, seja para fortalecer a todos. Pastor, ano passado teve um culto de gratidão pelos 50 anos do Senhor. Eu pensei que esse ano ia ter. Irmão, você sabe quanto que eu relutei para ter esse primeiro culto de gratidão pela minha vida? Eu relutei 50 anos. Nunca tivemos. E eu falei: Madalena, o próximo que você vai fazer agora é quando eu fizer 100. Ela vai estar com um pouquinho mais, ela é um ano mais velha que eu. Pode ter outro? Até pode. Mas aquilo fortalece. É festa. Tem que acontecer raramente. Raramente. 25 anos que eu sou pastor ordenado, agora já 26. Ordenado por essa igreja, o primeiro pastor ordenado por essa igreja, o primeiro pastor desta igreja. O fundador não era desta igreja, ele fundou essa igreja, já era pastor antigo já. O primeiro pastor desta igreja. 25 anos para ter a primeira festa. Aí nesse é mais fácil que aconteça a outra, né? Eu falei: a próxima é só com 50 anos de pastor. Essa acho que eu chego. Não na presidência, ninguém merece, nem eu nem vocês. Mas como pastor ainda, eu chego lá. Por quê? Porque nós nos reunimos para cultuar a Deus. O culto tem o dever de fortalecer. O irmão vai cantar, cante. O irmão vai ensinar, ensine. O irmão falou em língua lá, fale. O irmão falou em língua lá também, fale. A interpretação, continuem. Não é interpretação, foi um momento, um êxtase, mas que volta. Porque se não se estende naquilo muito tempo, e quem não fala e não entende, não está resolvendo nada. Para quem fala, está edificando a si próprio. Para quem não fala e não entende, aquilo é um momento de respeito, porque ele fala: não estou entendendo nada a respeito. Pode acontecer? Pode, mas é um momento que dá aquela extrapolada e já volta, continua. Não, mas há quem interprete. Vamos interpretar. Aí todos são fortalecidos. Tem que haver esse fortalecimento. Nós nos reunimos para essa edificação mútua. Quem edifica aqui não sou só eu. Você está sendo edificado aqui desde que você chegou. Você foi edificado pela saudação do obreiro que te recebeu. Eu quero ter mais obreiros. Irmãos, às vezes você pensa: nossa, essa igreja, eu poderia, o que eu tenho para fazer? Você tem 1000 coisas para fazer. Todas as coisas que fazemos, nós temos insuficiência. Precisamos de mais gente, todas. Eu queria ter obreiros na calçada lá, identificados, na calçada, recebendo a pessoa. Quando a pessoa desce do carro, a pessoa já ajuda a catar a sacola. E já dá um envelope de contribuição na mão lá. Mas a pessoa não está vindo para o culto? É culto, é. Culto é que se prepara. Nós cantamos, dançamos, oramos, contribuímos para a nossa bênção e a bênção de quem nos ouve, a bênção de quem está conosco. Culto coletivo é fortalecimento mútuo.
Culto coletivo é fortalecimento mútuo. Você já notou a postura dos pastores quando sobem aqui? Não é por acaso, isso é combinado. A gente fala, quando você subiu no púlpito, tua postura muda. Peguei no pé do pastor Danilo, tem muita gente vindo nova para o ministério de louvor, e às vezes fica tímida. Não, você pode ficar tímida aí. Aqui, irmão, ministra, chega levantando a mão, chega inspirando. Por quê? Porque eu quero te fortalecer. Eu quero te fortalecer. Se nós agirmos assim, na coletividade, você vai entender que o teu culto aí, você está do lado de uma pessoa que está meio parada, você começa a ficar animado. Quando você vê ela está animada junto com você, me diga, quem fortaleceu aquela pessoa? O louvor aqui? Pode falar. Quem está do lado dela? O contrário também existe e entra na tua conta, viu? O contrário também existe e entra na tua conta. Você anima a pessoa. Mesma coisa. Olha, irmãos, você pode me ver. Eu entro, eu sento aqui no meio, para ninguém ter que cruzar, para no meu culto ninguém mexer comigo. O profeta que me traz água, me traz lanches, se bobear, ele vem com espeto corrido aqui para eu comer aqui. Entendeu? Eu falo para ele, profeta, não fale mais comigo. Começou o culto, você não fala mais comigo. O que você trouxe, o que não trouxe, espera. Porque na hora do culto, você pode ver que a gente não fica trocando informação. Por aí eu já fui em igreja, com a pastorada, um fala, o outro e o outro e o povo, o que será que ele falou? Eu quero rir junto. Nós, pastores aqui, nosso momento mais importante, nem todos entendem, mas estão entendendo devagarzinho, é o culto. Então quando eu chego aqui, eu chego inteiro. Mesmo assim, parte do povo não vem junto. Mas imagine se eu chegar dividido, se eu chegar aos pedaços. O teu culto coletivo vai acontecendo e vai fortalecendo uns aos outros. O teu culto não é só teu, é nosso, porque estamos juntos aqui. Então na hora de cantar, cante. Na hora de orar, não vai no banheiro. Você pode ver, quando começa a pregação, e aqui tem pouca andança, embora tenha um andando agora. Aqui tem pouca andança, porque eu pego no pé, eu peguei no pé dele agora. Porque ele está andando, metade do pessoal não está vendo, mas metade lá de trás está tudo olhando para ele. Vamos esperar ele sair. Falta pouco. Continuando. Tadinho, não faço isso com ele não. Estou brincando. Não, faço. Por quê? Porque é culto. Por isso a gente fala, você tem filho pequenininho, que não tem paciência, é nenê, não tem, senta no canto. Porque você sai e ninguém vê. É uma fase. Mas não, tem gente que vem com filho, bebê conforto, babá, 3 trocas de roupa, põe aqui na frente. Começa a pregação, a criança começa a se incomodar. Para tudo, pega as coisas, bota a bolsa, pega o carrinho de nenê, pega não sei o quê. E toda a igreja assistindo. Eu coloquei, já fechei essa passarela da fama algumas vezes, já para a pessoa ter que ir lá para cima. Mas está melhor hoje, a educação de vocês nesse sentido melhorou. Então tenho colocado menos, mas se bobear eu fecho tudo aí. Por quê? Porque nós estamos em culto. Outra coisa, o culto só acaba quando termina. É uma falta de respeito. Ai, pastor, o senhor é muito durão. Irmão, eu não sou, irmão. Quem convive comigo, eu brinco a 90% do tempo. Eu sou brincalhão, eu pego no pé. Agora, estou em culto, porque vocês me conhecem aqui. Eu não estou aqui para brincar. No domingo passado, no culto da noite, a pregação estava difícil para o pessoal. E culto da noite está desafiador. O pessoal vem, é mais perfil jovem. O pessoal vem depois de passar o dia na chácara, depois de passar o dia comendo muito. Chega aqui, ele olha para a minha carinha. Aí faz aquele louvor. Termina o louvor, ele senta na cadeira e fala:
Aí eu brinquei demais para tentar levantar o pessoal. Saí daqui triste com a minha atitude. Aí a Paula, não, mas é bom o pessoal entender. A Paula, minha esposa. Eu falei, eu brinquei demais. O pessoal não vem para isso. Ah, mas eles gostam. Mas eu não estou ali para fazer o que eles gostam. Eu estou ali para fazer o que eles precisam. Jesus, quando o pastor Jorge fala nesse livro que Jesus nos levou a um estilo de adoração pré-existente à raça humana, isso é frase para você pensar, para você ver. Ele lançou esse livro há uns 15 anos e eu matuto nessa frase até hoje. Olha aí, Mateus 18, 3 versículos de Mateus 18, olha o que Jesus fala sobre o culto. Olha só. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, pois onde 2 ou 3, coletividade, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Quando se fala sobre culto coletivo, eu mais você é igual à presença de Jesus de uma forma intensificada em nosso meio. Pastor, eu tenho minha busca lá em casa, eu também. Pastor, eu tenho minha devocional lá em casa, eu também. Pastor, eu oro em casa, eu também. Pastor, eu leio a Bíblia em casa, eu também. Mas quando nós nos reunimos, responsa, é diferente ou não é? Por quê? Pelo fato de um fortalecer o outro, e porque a presença de Jesus se torna mais notória. Ele está lá com você em casa, Ele está, mas você só está se inspirando na tua própria oração. Quando você está aqui, você está sendo inspirado. A presença dele te inspira em tudo. O centro do culto é Jesus Cristo e a sua obra. O centro do culto não é a tua vida. O centro do culto não é o que você precisa vencer. O centro do culto não é o teu sucesso. O centro do culto é Jesus Cristo e a sua obra. Você entendeu errado. Quando você está enfrentando dificuldade e fala, preciso ir à igreja. Não, você precisa vir à igreja, mas não porque está enfrentando dificuldade. Você precisa vir à igreja porque você é a igreja. Jesus Cristo nos deu a chave do reino. Ele nos concedeu a chave do reino, ao ponto dessa chave fechar e essa chave abrir. Ele falou na concordância de vocês, para representativamente o reino estar ali. Na concordância de vocês, vocês ligam e vocês desligam. Vocês abrem, vocês fecham. Vocês pedem. E se 2 concordarem, está falando da força do culto coletivo. Se 2 concordarem, meu Pai que está no céu fará. E aí ele vem e dá uma motivação para estarmos no culto tremenda, que ele fala assim, e onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Quando nós nos reunimos, é a hora de expressarmos que temos a chave, e essa chave tem dono, e nós não somos o dono é quem venceu todas as coisas, e a Ele nós adoramos. O dono dessa chave é o Senhor Jesus Cristo, Ele pôs em nossa mão, por isso oramos em nome de, expulsamos o demônio em nome de, expulsamos doença em nome de, Ele é o dono da chave, mas eu uso. Quem mais está entendendo? Não, glória a Deus. O nosso culto coletivo é visto por todos. Todos aqui vêm um culto coletivo. Todos aqui participam do culto coletivo.
Todos aqui estão aqui para participar do culto coletivo. O culto coletivo começa. Ah, pastor, por que eu não mudo a ordem? Irmão, não tem como ficar mudando, a gente acaba se perdendo. A graça do culto não está em você ser surpreendido por uma ordem diferente, está em você ser surpreendido por uma unção diferente. Amém? Então você pode cantar hino do cantor cristão, só hino do cantor cristão, não tem problema. Ah, mas o pessoal não gosta. Sim, mas não tem problema. Não tem problema. De repente, no meio de uma letra maravilhosa que tem esses inários, o Espírito de Deus começa a trabalhar o teu coração. Começa a trabalhar o teu coração. Não tem problema a gente ficar cantando worship, como é a moda de hoje. Não tem problema a gente cantar a época de 20 anos atrás, que se não pulasse não valia o corinho. E a gente pulava. E eu de terno, gravata, botoadura, prendedor de gravata, pulava e a gravata pulava. Terminava, aquele meu terno estava ensopado, igreja sem ar-condicionado, verão de Campinas, e eu pula, porque se não pulasse não valia, a gente já vinha, o DVD vinha, hinos para pular. E eu fazia o quê? Pulava. Eu não estou aqui para contrariar. Se é para pular, pula, não tem problema. Agora é o que você nem tirou o pé do chão, você só aqui, ó, hein? Só no worship aqui, ó. Mais econômico de energia. Bom também, mas passa também. Aí depois eu fico triste porque eu brinco demais, mas é que eu me divirto com vocês. O que importa é que isso seja feito com Cristo no centro. Então, se me trouxer aqui uma música linda, preparadíssima, harmoniosa, que não fala sobre Jesus, eu falo fraca. Se não fala nada, nem da igreja do Senhor Jesus ou do céu, eu lhe digo, inadequada. Se fala do ser humano, eu falo, tinha que tocar no boteco, igual sertanejo, que fala de traição, de que o camarada foi deixado pela mulher, que o camarada perdeu tudo, porque a mulher levou tudo embora, perdeu os boi que ele tinha, não sobrou nada, e ele ainda só consegue pensar nela. Você sabe o que acontece quando você toca ao contrário um disco do sertanejo? Volta os boi, volta a casa, volta a mulher. Não é, Bianca? Mas foi boa, não foi? Esse é o nosso culto coletivo. Esse é o nosso culto coletivo. Quem é o centro do culto coletivo? Quem é o centro da nossa reunião? Por que você veio aqui hoje? Essa tem que ser nossa motivação. E você vai entender agora, no teu culto individual, o porquê que isso tudo acontece. Olha só, segundo ensino, entendendo o culto individualmente. Isso aqui não é um culto que você faz sozinho. Eu estou falando do culto coletivo, mas o culto coletivo é construído por indivíduos. Então vamos entender esses indivíduos, o que eles estão fazendo aqui. Romanos 12, 1. O caldo vai engrossar para o teu lado. Fala para mim antes aí, qual que é o tema agora? Entendendo o culto. Olha que você entendeu errado muita coisa que já foi corrigida aqui. Alguma coisa que eu falei até agora, corrigiu alguém aqui? Faz assim com a mão, deixa eu ver. Pastor, eu fui corrigido em alguma coisa já. É pouco, tem muita gente se achando certo. Ou não entendeu, ou tá bom demais. Mas tá bom demais, tá bom. Mas agora eu te pego. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, ou, outra forma de traduzir, esse é o seu culto racional. Porque a palavra aqui, forma verdadeira de adorá-lo, a palavra
seria traduzido aqui por essa é a forma lógica. E lógica tem a ver com a razão. Mas ele falar aqui, verdadeira forma de adorá-lo, não, está certo, é a forma lógica de adorá-lo. Como? Entregando a ele, porque ele se entregou a nós. Olha só, vamos repetir? Vamos juntos? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, ou esta é a forma lógica de adorá-lo, ou é o culto racional. Esse sacrifício consiste em apresentar a Deus não o que é por direito nosso, é dele. Ele nos criou, ele nos fez. Toda a nossa vida corporal em ação de graças ao Criador vem daquilo que ele fez. E ele, além de fazer, de nos formar, ele vem e se entrega em nosso lugar. Ele se entrega em nosso lugar através de Jesus Cristo para religar o canal do culto. Ou seja, no culto eu estou prestando gratidão a ele. No culto eu estou doando a ele, ou melhor, devolvendo a ele parte do que ele me deu. Ele me deu raciocínio, ele me deu vitalidade, ele me deu força, ele me deu inteligência, ele me deu fôlego de vida. E no culto eu uso tudo isso para exaltá-lo. Eu uso isso para outras coisas da vida, uso. Por isso que o culto é tão diferente, porque a hora que você está mais alinhado com a essência verdadeira para a qual você foi criado. Você foi criado para glória e adoração do nome do Senhor Jesus, do nosso Deus. Isso se perdeu no Éden, isso vem se perdendo. A Bíblia de Gênesis 1, 2 e 3, ela dali para frente é resgate, até Apocalipse 22, que é o reencontro. Tudo isso aí foi resgate, forma de resgate. Esse resgate foi maneiras que Deus criou até vir Jesus. Tudo apontava para ele. Jesus vem como sendo a razão de ser da igreja. A igreja se reúne por Jesus, a igreja cresce por Jesus. Aí você vem à igreja por Jesus, você está aqui para adorar a Jesus, você se apaixona por Jesus, você oferta por Jesus, você tolera situações por Jesus, você não é agradável, mas você fica por Jesus, você chega aqui por Jesus, se mantém aqui por Jesus, vai embora depois do culto por Jesus, para testemunhar Jesus, e vai fazer isso até a volta de Jesus, quando finalmente você se encontrará com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Tudo é por Jesus. Está meio S-zado aqui em cima, aqui, muito S. É tudo por Jesus. Jesus é o centro, e Jesus é o centro porque Ele resgatou a nossa noção disso. A queda do pecado tem tudo a ver com a perda dessa noção. Até hoje é assim. Eu gosto de falar às vezes com gente de fora da igreja, que não é igreja, não seja dessa ou não seja de qualquer uma outra local, não é igreja de Cristo, porque eu escuto o que se passa na cabecinha. Aí eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa descobriu que eu era pastor, estava ali conversando um pouquinho, a pessoa falou assim: eu perdi minha fé em Deus. Falei, que pena. Mas se perdeu, é sinal que você já teve. O que aconteceu? Um irmão meu se meteu em confusão com os traficantes lá e mataram ele. Foi uma tragédia. Mas o que Deus tem a ver com isso? Eu fiz 3 dias de jejum para que Deus ressuscitasse meu irmão. E ele não ressuscitou meu irmão.
então eu também não quero mais saber de Deus. Eu olhei para aquela pessoa e falei: você entendeu errado. Você entendeu errado. O teu irmão só viveu por causa de Deus e morreu por causa do pecado. Ele viveu por causa de Deus e morreu, inclusive, precoce, porque se envolveu em coisa que é pecado. Se não se envolvesse com os traficantes, não tinha morrido. Eu falei: outra coisa, você crê em Deus não pelo que Ele te dá, você crê em Deus pelo que Ele deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você descobre o quanto Deus fez por você. Aí chega o culto, você fala: puxa, eu não estou muito disposto, mas Deus fez tanto por mim. Mas essa semana Ele respondeu tudo que você orou? Nenhuma. Olha, eu orei essa semana e parecia que o céu estava fechado para mim. E mesmo assim você vai cultuar? Mas Ele já fez tanto. Ele fez com que eu vingasse quando meus pais conceberam. Ele fez com que aquele feto crescesse. Ele fez com que eu respirasse. Ele me ajudou para que eu respirasse na hora certa e não tivesse uma perda cerebral. Ele cuidou quando foi um descuido de pai e de mãe. Ele com seus anjos foi que me mantiveram ali. Quando eu me tornei adolescente, então comecei a viver aventuras. Meu Deus, Deus cuidava de mim um monte de coisa. Quando eu comecei a dirigir, Deus colocava os anjos dele redobrado em volta de mim, porque eu era iniciante. No céu existe isso. No carro está escrito lá, aprendizado ou aprendiz de motorista. Os anjos já sabem, fica dois, um de cada lado, porque esse aí não sabe direito, fica reforçando. Então Deus fez tanto pela minha vida e eu só posso fazer uma coisa: Deus me tirou do lamaçal do pecado, Deus me tirou do que eu não prestava, Deus me deu o que eu nunca mereceria e nunca merecerei. Por isso eu presto culto a Ele. Por isso eu me preocupo. Não estou muito bem, mas eu vou. Eu vou porque primeiro tenho um compromisso com Deus, segundo tenho um compromisso com a minha igreja. Nessa ordem. Faça como sacrifício vivo, faça como sacrifício agradável, faça como culto racional. Com isso, Ele pretende nos ensinar que não mais nos pertencemos, é sacrifício. Você está se entregando, você não se pertence, mas você passa a pertencer inteiramente a Deus. Você não é mais seu, você foi comprado. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me criou. Eu fico imaginando, irmão, por coisas que eu vejo acontecendo aqui dentro, como é que vocês vivem lá fora. Dá até medo. Outro dia vi uma reunião acontecendo, cheguei, entrei nela, fiquei uns minutos ali, olhei e pensei: ninguém orou por essa reunião. Se orou também, já até esqueceu que orou. E fiz a pergunta para eles: alguém de vocês orou? Ou todos vocês foram pautados pelo que sentiam? Não. Isso aqui não é um comércio, isso aqui não é um negócio, isso aqui não é um negócio que tem que estar certo. Não. Isso aqui primeiro, não é nosso. Segundo, é vivo. É dele. Lidem com isso. Isso não é a cadeira, não é o prédio. Isso são vocês. Lidem uns com os outros como quem vai prestar conta. Prestar conta a Deus. Porque vai. Porque é dele. É a mesma coisa que você chegar e falar assim: pastor, empresta seu carro. Não,
No meu caso, nem vem que não vai conseguir. Mas vai no caso de alguém que empresta. Pastor Renato, que volta em mim, empresta. Pastor Renato, empresta seu carro? Empresto. Aí você sai, você raspa de um lado, rebenta o pneu na guia do outro, fura 2 pneus, acaba com a gasolina, chega aqui e fala assim, ó, teu carro está lá, pega. Ele fala, pega? Irmãos, eu não me pertenço mais, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Ele pagou por mim, por quem mais? Deixa eu ver, por quem mais? Por quem mais? Deixa eu ver. Mas por todo mundo, Ele pagou por você. Então você está aqui para adorá-lo, para servi-lo e para agradá-lo. A forma de você render-se, a grandiosidade dele é você estabelecer esse princípio de que você não se pertence. Quando ele fala de, como ele chama de sacrifício vivo, ele está falando que a tua intenção é que você seja sacrificado ao Senhor. A tua intenção no culto é que você seja sacrificado, a fim de que a tua vida anterior perca para a nova vida, a antiga vida seja destruída e a nova vida ressuscitada, nova vida em Cristo Jesus seja estabelecida. É o culto que tem uma intenção, e a minha intenção é colocar as coisas no devido lugar. Deus acima, eu embaixo. Essa ordem na tua vida sempre fará você prevalecer em qualquer situação. Deus em cima, você embaixo dele. Essa ordem vai sempre fazer você prosperar. Essa ordem vai fazer você sempre avançar, porque é essa ordem que te conduz. E no culto nada mais é do que colocarmos isso nos lugares certos. É a tua intencionalidade. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Eu estou na reta final, irmãos. Eu falei que ensinar não é fácil. Falta 15 para meio-dia e eu vou terminar daqui a pouquinho. Está junto comigo? Diz um amém. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Usamos as armas poderosas de Deus. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Deus. Você tem que aprender a prender, segurar, fechar seus pensamentos, não se deixar prender por eles. Você tem que prender seus pensamentos e não ser preso por eles. Eu não estou falando nele que você fala, eu estou falando que você pensa. Quando você faz tudo certinho aquele dia, chega no final do dia, você deita e fala assim: Deus, obrigado, Deus, porque eu não pequei xingando aquela pessoa, porque eu não esmurrei aquele outro, porque eu não queria, mas eu paguei aquela dívida. Deus está ouvindo tudo isso. E Deus está falando, então quer dizer que você não respondeu aquela pessoa errada, mas queria responder. Não esmurrou, mas queria esmurrar. Pagou, mas não queria ter pago. A pergunta é, até quando? Quando eu escuto das pessoas que vêm no atendimento e elas me apresentam aquele cenário caótico, eu pergunto para a pessoa, até quando? Até quando você vai tratar seu marido igual um lixo? Ou até quando você vai desrespeitar sua esposa? Até quando você vai tratar seus filhos como propriedade tua? Até quando você vai ter um relacionamento com a igreja igual você tinha com a católica? Por que até quando, pastor? Porque isso acaba. Essa vida que você está vivendo é insustentável. Você tem que pegar esses pensamentos que você começa. E olha, irmão, você começa a ter no teu físico reações como se estivesse acontecendo. Quem é que já teve coisa assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem não levantou a mão é que também não entendeu o que eu falei. Porque todos nós, quando começamos a pensar alguma coisa, aquilo começa a ferver na gente. Quem aqui já teve essa levanta a mão.
Ah, que bom, entenderam. A Bíblia diz: cativa os teus pensamentos. No culto, você tem, irmãos, não é fácil, por mais que eu seja dinâmico, por mais que eu me mexa daqui para lá, não se compara a um rolo de imagens do Instagram, que são variadas, coloridas e diferenciadas, e você roda assim, e o teu cérebro se apega naquilo. Nosso cérebro está acelerado para tudo que não presta. Ninguém aqui descobriu a cura do câncer, ninguém aqui descobriu coisa boa, mas para o que não presta, o cérebro está, pega rápido. O dedinho está ali, ó. Em 2 minutos você vira tudo. Aí você chega aqui, ó, você para. Eu estou com um estudo aqui para colocar LED em todo esse fundo aqui, ó, para ficar movimentado aqui. Mas está mais fácil eu conseguir imagem ao vivo do céu para projetar aqui do que comprar um negócio desse. Eu estou orando a Deus, Deus falou assim: o link eu arrumo para você, mas você que tem que comprar o telão. Eu falei: Deus, não consigo. O link você entra ao vivo com imagens do céu. Estou aqui no céu, olha aqui, gente, que lindo que espera vocês. O meu telão não vira. Por quê? Tudo isso por causa do tempo, da velocidade de hoje, do tempo. Você tem que aprisionar esses pensamentos. Mande neles. O culto é isso. O culto é: eu não quero cantar hoje, eu estou triste. Pois aí sim que você tem que cantar. O culto é: eu não consigo reagir. Aí sim que você tem que reagir. O que você é ou será começa sempre nos teus pensamentos. Então não deixe que os teus pensamentos te aprisionem. Nossos pensamentos vêm à tona em o nosso culto individual. Então no culto coletivo está todo mundo cantando. Todo mundo cantando. Todo mundo cantando. Você olha, está todo mundo com cara de: sou crente, estou louvando. Mas no individual é esse que toca o coração de Deus. Porque se você cantar da boca para fora, você pode até auxiliar um outro, você não está sendo auxiliado. Se você crê da boca para fora, os outros falam: ele falou aleluia junto, glória a Deus, que bom. Mas não acontece na tua vida, porque Deus está analisando o teu interior. E no teu interior está falando: venha e apresente-se como sacrifício. Entregue-se dizendo: eu não sou meu, eu sou teu. E mortificando, sacrificando, vivo. Você sacrifica sem ponto final. Você sacrifica para continuar. Sacrifício vivo, o sacrifício que eles conheciam era o sacrifício do ponto final. Matava e ali o sangue derramava e acabava. O sacrifício vivo tem a ver com a obra de Jesus. Eu não vos chamei para que vocês vivessem a antiga vida. Eu vos chamei e os conduzi para que vocês testemunhem que eu estou vivo. Quando Maria veio e se deparou com ele, ficou maravilhado. Ele falou: não me detenha, vá e fale aos demais que eu ressuscitei. Ele chegou para mim e falou: olha, você está salvo por mim. Eu falei: Deus, me leva porque você é maravilhoso. Ele falou: não, você vai ficar e vai falar para os outros que eu ressuscitei. Você tem vivido uma vida de um Cristo ressurreto? Se você não tem vivido nem o culto de um Cristo ressurreto, então veja que a importância de no culto você se moldar, no culto você se focar, entendendo o culto. Sempre há um milagre para você em nosso culto, sempre. O fato de você estar prestando culto já é um milagre. Por isso o culto é imperdível. Ele sempre vai te transformar, ele sempre vai mexer com você. Às vezes não mexe com a realidade que te rodeia, como falei no início, mas ele mexe com você. O nosso culto só é possível para aqueles que nasceram de novo. Uma pessoa que ainda não se rendeu a Jesus, ele não vê o porquê do culto, ele não consegue ficar. O grau de pessoas que vêm à frente e o grau de pessoas que ficam para se comprometer no batismo já diminui. O grau de pessoas que ficam para se propor ao batismo ou a se firmar nessa igreja, dali para frente a gente dá um acompanhamento, só que mesmo assim temos perdas. Por quê? Faltou só uma coisa para essa pessoa. O que faltou para Nicodemos? Você tem que nascer de novo.
Para o novo nascimento, ou para o novo nascido, ele prestar culto. Irmão, sabe como é que você chega aqui na igreja? Você chega aqui na igreja com consciência que você está chegando cada vez mais perto da presença de Deus. Não é porque ele mora aqui não, é porque 2 ou 3 estão reunidos em nome dele. E quando eu vou chegando perto de alguém muito grande, eu vou me percebendo quão pequeno eu sou. E aí eu começo a voluntariamente me humilhar e falar: meu Deus, recebe, eu me rendo a ti. Deus, eu me rendo, eu não vim aqui te dar ordem, eu não vim aqui dizer o que o Senhor tem que fazer, eu vim aqui buscar a tua presença, eu vim aqui dizer: o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me salvou. Se o Senhor não fizer mais nada por mim nessa vida de sobrenatural, se só o natural me dá o fôlego, me dá comida, o natural, mesmo assim eu vou prestar honra e culto a ti, por tudo que o Senhor já fez e já me deu. Quem quer fazer essa oração? Faça aí, faça a oração, se renda a Ele, se renda. A vontade é ficar bem baixinho, rente do chão, mas não faça porque eu estou fazendo, não, faça, pode fazer sentado, do jeito que você quiser, mas faça uma oração dizendo: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me rendo a ti, Senhor. Esse é o seu culto racional, esse é o seu culto de propósito, esse é o seu culto intencional. Mostrar quão grande Ele é, quão pequeno nós somos, mostrar quão relevante Ele é, quão irrelevante eu sou. Deus, no mundo humanista, igrejas estão cedendo à tentação de colocar o homem no centro, e com isso, meu Deus, eles atraem pessoas. Mas até quando? Até quando, Senhor, sem a tua glória? E como o Senhor vai mostrar a sua glória no meio que o Senhor não é glorificado? Como o Senhor vai manifestar a sua glória no meio onde há pessoas sentadas no teu trono? Senhor, aqui não. Aqui, meu Deus, pessoas conhecem meu nome por uma questão de servo, conhecem a estrutura eclesiástica por uma questão de serviço, para que o serviço possa acontecer. Há hierarquia e há respeito para que o serviço possa acontecer. Mas aqui, o nome que é lembrado, que é falado, que é adorado, é o nome daquele que fez isso tudo se tornar verdadeiro. O nome do Senhor Jesus. Senhor, recebe agora esse culto agradável dessa pessoa. Meu Deus, ela está orando como um culto de rendição, um culto agradável na tua presença. Senhor, recebe essa pessoa agora nessa proposta, e que ela nunca mais entenda o culto como uma forma errada, diferente da tua palavra. Que ela te sirva, te adore com aquilo que o Senhor é, com aquilo que o Senhor já promoveu e com aquilo que o Senhor ainda vai promover, em nome de Jesus Cristo. Amém. Adore um pouquinho a Ele. Adore um pouquinho, do teu jeitinho. Se quiser falar, fale. Se quiser ficar quietinho, fique. Mas prenda os pensamentos que não são isso, e imponha os pensamentos de contraste. Quão grande Ele é, quão pequeno eu sou. Quão grande Ele é, quão pequeno eu sou. Faça isso um pouquinho. Faça isso, e as coisas começam a ir para o lugar. As coisas começam, olha, a libertação começa a acontecer, porque não é oprimido aquele que bota Deus no lugar dele e se coloca no seu lugar. Não é, liberto. Faça isso, faça isso. Isso não tem um individual. Veja, o coletivo está acontecendo, mas eu não sei como está você. Mas Deus sabe, e Ele está olhando para você, e é você que importa agora, diante dos olhos de Deus. Deus está recebendo a tua adoração, a tua postura. Nosso culto é celebração àquilo que Ele já deu. Se Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, que seja também o Senhor do teu culto. Se Jesus Cristo é o Salvador da tua vida, que seja também aquele que vai construir uma nova vida em você. Em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Se coloque em pé comigo, em nome de Jesus. Adore ao Senhor com a tua boca, dizendo: grande